Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes em mais um episódio do nosso querido podcast da turma de 2021.1. O quinto período à noite, né? Nós daremos continuidade a essa obra maravilhosa de Michel Foucault, A História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber. Eu me chamo Thales Rodrigues e será um prazer, um deleite me debruçar junto a vocês no capítulo de O Método, esse texto que realmente é de uma explanação bem maravilhosa. Vem comigo, vem comigo. No texto O Método, Foucault analisa a formação do conhecimento sobre o sexo em termos de poder, não de repreensão ou lei. O autor ele não entende o poder como a soberania do Estado, a forma da lei ou uma dominação global, mas sim como a multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se exercem. O poder ele é entendido como um jogo de lutas e afrontamentos que transforma, reforça, inverte as correlações de força e as estratégias em que se origina. O poder não é uma instituição ou uma estrutura, mas sim o nome dado a uma situação estratégica complexa em uma sociedade determinada. Foucault argumenta que o poder não é algo que se adquira ou compartilhe, mas sim algo que se exerce a partir de inúmeros pontos e em meio a relações desiguais e móveis. As relações de poder não são externas a outros tipos de relações, como os processos econômicos, relações de conhecimento ou relações sexuais, mas sim imanentes a eles. As relações de poder não estão em posição de superestrutura, como um papel simples de proibição ou recondução, mas possuem um papel diretamente produtor onde elas atuam. Em resumo, o texto ele aborda a análise do poder em termos de correlações de força imanentes ao domínio onde se exercem, destacando a multiplicidade, a imbricação com outras relações sociais e sua natureza produtora. O autor propõe uma compreensão do poder como uma situação estratégica complexa em uma sociedade determinada, em contraposição a uma visão de poder como uma entidade ou uma estrutura estática. Foucault traz os discursos sobre o sexo mergulhados nas relações de poder enquanto diversas, a partir de 4 regras que nós falaremos agora, 4 regras metodológicas. A primeira delas é a regra da imanência, que se configura a partir da sexualidade enquanto relações de poder. Eu trouxe um exemplo aqui, pessoal, e vou citar ele agora. Abre aspas. Se a sexualidade se constitui como domínio a conhecer, foi a partir de relações de poder que a instituíram como objeto possível. Fecha aspas. Então, as relações de poder saber não têm formas de distribuição dadas, São matrizes de transformações. Um exemplo que diz respeito ao conjunto constituído no século XVIII pelo pai, pela mãe, pelo educador e pelo médico, em torno da criança e seu sexo como foco local do poder saber. Agora, em relação à segunda regra, que é a regra das variáveis contínuas, o texto faz referência a não procurar quem tem o poder na ordem da sexualidade. Os homens, os adultos, os pais, os médicos. E que também quem é privado de poder. As mulheres, os adolescentes, as crianças, os doentes. E nem quem tem o direito de saber. Ou é mantida a força na ignorância, mas ao contrário busca o esquema das modificações que as correlações de força implicam através de seu próprio jogo. Traz ainda que as relações de poder-saber não são formas dadas de repartição, elas são matrizes de transformações, ressaltando as modificações e deslocando contínuos e uma estranha inversão
enquanto a sexualidade, né, da criança fora no início problematizada numa relação que se estabelecia diretamente entre o médico e os pais, sob a forma de conselhos e avisos para vigiá-la, de ameaças para o futuro, na relação entre o psiquiatra e a criança, e a sexualidade dos adultos acabou posta em questão. E aí vem a terceira regra, né? Que é a regra de duplo condicionamento, que ela é entendida como uma estratégia através da especificidade das táticas possíveis e das táticas pelo invólucro estratégico que as faz funcionar. Mas o dispositivo familiar, no que tinha precisamente de insular e de heteromórfico com relação aos outros mecanismos de poder que servirá de suporte às grandes manobras pelo controle da natalidade, incitações populacionistas também, medicalização do sexo e a psiquiatrização de suas formas genitais. Então nós chegamos à quarta e última regra, que é na regra da polivalência tática do discurso para Foucault. O discurso ele é algo que não reflete a realidade, mas como algo que veicula e produz poder. E associar associa não, e associa saber também como algo que não deve ser dividido entre dominante e dominado, ou então admitido e excluído, mas como algo contínuo, que pode ser ao mesmo tempo o obstáculo e escora. O discurso tem caráter múltiplo, que, dependendo de quem fala e de sua posição de poder, pode ser inserido em diversas estratégias, tanto para projetar o poder como para barrá-lo. Durante muito tempo, as relações de poder tinham sua maior expressão na guerra em todas as suas formas. Porém, isso foi se modificando ao longo do tempo e dando espaço para relações de poder político. Então, pessoal, esse aqui foi o capítulo do O Método. Eu agradeço a todos que ficaram até o final conosco. É um prazer sempre enorme e nos veremos no próximo capítulo.